Bom, primeiro eu gostaria de salientar que nós não fomos intimados ainda da conclusão desse relatório. Tudo que nós temos a respeito dele até agora, nós tomamos conhecimento via imprensa local. Então nós estamos aí aos poucos se familiarizando com o relatório e buscando aí dentro dele por eventuais falhas, enfim, até para que a gente possa rebater esse relatório. Com relação à delegada Melissa, a gente entende que é a função dela, é prerrogativa do delegado indiciar as pessoas, até porque ficaria muito chato, digamos assim, se de repente ela resolve indiciar um ou outro e deixar um para trás, quando chega lá na justiça o juiz manda voltar, que quer que indicie todo mundo. Então essa é a atribuição do delegado mesmo, a gente já esperava, inclusive o indiciamento, assim como foi feito em todas as 13 cidades que foram investigadas na Operação Prato Feito. Pois é, o Carlinhos, a gente, como você disse muito bem, no relatório a gente encontrou o Carlinhos uma única vez, lá no meio de 2014, mês de maio, talvez até início de junho, por ocasião da entrega dos uniformes daquele ano. Lembrando que em 2013 nós não compramos uniforme, porque o município de Registro não tinha previsão orçamentária, ou seja, o governo anterior não nos deixou dinheiro para poder comprar o uniforme. Então nós compramos em 2014. E aí, ocasião que ele fez a entrega, nós fomos lá no barracão da antiga Secretaria de Educação para fazer uma foto e dar publicidade da entrega dos uniformes. E aí já começa a primeira inconsistência no relatório, por exemplo. O que a gente fala? Nós temos um secretário de Cultura, que por acaso se chama Carlinhos. E todas as datas que são elencadas ali, que provavelmente o Carlinhos teria estado comigo, são justamente as datas que antecedem ao Natal e ao Carnaval. É onde a gente faz o planejamento, detalha custo, contratação, que tipo de evento vai fazer. Então os nossos encontros são praticamente semanais, justamente por conta disso. Olha, isso é verdade e é mais uma grande inconsistência do relatório. O Carlinhos em questão, de novo, o Luciano está dizendo que o Carlinhos da Cultura quer que eu passe num endereço em São Paulo. E quando a gente chegou nesse endereço em São Paulo, inclusive é um endereço, assim, de uma casa bem humilde, a gente foi buscar na época um tecido que era necessário para terminar toda a decoração dos bonecões de Natal nosso. Inclusive, eu vou mais adiante, teve 2 encontros, um meu, no dia 23 de fevereiro, e um no dia 5 de dezembro, que foi o dia que antecedeu a parada do Natal, uma coisa assim, que aí já foi o nosso chefe de gabinete que foi lá para buscar um material para também terminar a decoração. Então, esse endereço é de um funcionário, de uma empresa que nos prestou serviço na parada do Natal, e é lá que eu estive, e o nosso chefe de gabinete também esteve, para retirar material para complementar, digamos assim, o trabalho deles aqui em Registro. O que aconteceu, aí a gente precisa analisar com bastante cautela, nós temos uma campanha eleitoral, onde nós tínhamos mais de 160 candidatos a vereador, mais eu e o meu vice na disputar a eleição, e nós tínhamos um coordenador de campanha e várias pessoas em torno. O que aconteceu foi um depósito, o que supostamente aconteceu, porque nós não temos de posse o relatório original para que a gente possa realmente conferir essa afirmação. Então o que aconteceu foi um depósito da pessoa física do Carlos na conta da gráfica. Isso foi um erro formal, porque a doação entre o Carlos e a campanha é permitida por lei. Então nós temos que apurar aí agora a conduta. Espera aí um pouquinho. Quem que errou? Por que errou? Foi deliberado o erro para tentar, digamos assim, esconder o dinheiro que entrou na campanha de forma indevida? Ou foi um erro formal mesmo de alguém desavisado que ligou lá, escuta, que conta que é para depositar o dinheiro da gráfica? E se passou essa informação. Então a gente tem que ter cuidado para analisar, para não correr o risco de fazer nenhuma injustiça com ninguém.
digo, nós não temos conhecimento do relatório, mas em nenhuma parte do relatório que eu conheço diz que teve alguma transação envolvendo valores na minha conta pessoal. Aí sim eu seria beneficiário direto, mas não houve. O que aconteceu, de tudo isso que está se dizendo aí, é que houve uma doação de campanha teoricamente irregular. Então nós só precisamos apurar isso. Se houver um crime em tudo isso aí, é isso que nós estamos apurando. Aí nós vamos afastar corrupção passiva, porque corrupção é quando você vende um serviço. Se eu não vendi nada, se eu não pedi nada, não tem corrupção. Fraude de licitação. Todas as nossas licitações foram auditadas pelo Tribunal de Contas e todas aprovadas sem nenhuma ressalva. Então quer dizer também que não há. Organização criminosa. Se não tem nenhuma fala minha, eu não participei de nenhuma gravação, não tem nenhum áudio eu falando com alguma pessoa, não existe. O que alguém estiver falando é ficção, não existe. Então também afastamos esse crime. Não sobrou nada. Então a gente pretende, na justiça, rebater todas as ditas, digamos assim, apurações da delegada Vanessa e que a justiça seja feita. Ótima pergunta. Porque o primeiro colocado foi chamado para entregar as amostras para que fossem aprovadas, para que a gente a posterior fizesse o pedido. Esse usou todos os prazos legais, passaram-se quase 40 dias. Quando chegaram as amostras, foi convocada uma comissão para ver as amostras e a nossa secretária de Educação tinha sempre o cuidado de levar os uniformes para casa, lavar, ou então lavar aqui na própria cozinha da prefeitura, para ver se não apresentava nenhum problema, ou rasgar, ou descorar, ou às vezes manchar. E a primeira amostra da primeira empresa ganhadora foi reprovada. Quando a gente chamou a segunda empresa, passaram-se de novo outros 60 e tantos dias. E, na época, nós apuramos isso e nós dissemos isso para toda a comunidade, que a gente estava enxergando uma combinação entre as empresas. E aí, quando chegou o segundo colocado, a amostra parecia ter saído do mesmo lugar que foi a primeira. Foram também reprovadas. Isso já era mês de julho. Só que para chegar no terceiro colocado, no quarto colocado e assim por diante, o valor da compra ia subir, eu não me recordo o valor total agora, mas em torno de R$500 mil a mais. Por isso que a gente achou que tinha uma combinação. E aí nós tivemos a decisão de arcar com o custo político, de ficar 1 ano sem entregar uniforme para as crianças e usar esses 900 mil que num primeiro momento tinham sido separados para a compra de uniforme e reformar 5 escolas ou creches. E foi isso que nós fizemos. Nós pegamos um parecer da nossa Secretaria de Finanças, onde o nosso secretário diz que, olha, não existe dotação orçamentária para se aportar mais R$500 mil para comprar os uniformes em 2017. Foi baseado nisso que nós tomamos a decisão de não entregar os uniformes em 2017 e reformar e ampliar 5 escolas ou creches. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o Registro Diário por estar aqui nos ouvindo, levando esse esclarecimento importantíssimo à população. Queria dizer que esse é um momento de apreensão nossa, de toda a comunidade de registro, por estar envolvida nesse fato lamentável, mas também queria dizer que nós confiamos na Justiça e achamos que, logo em breve, a verdade prevalecerá. Nós sabemos que nós temos uma equipe, tanto na Secretaria de Educação, como na administração, como no gabinete, de servidores valorosos, que jamais compactuariam com qualquer tipo de conduta ilegal. Todas as nossas prestações de contas, tanto da campanha eleitoral, bem como de todas as fiscalizações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos deram o atestado de idoneidade, que todo o procedimento foi correto. E aí cabe aqui, no caso, analisar um fato que ficou. Afastou-se a organização criminosa, porque nunca houve essa intenção por parte dos integrantes do governo do município de Registro. Afastou-se a fraude de licitação, porque em nenhum momento ficaram comprovados materialmente
com prova material que isso aconteceu. Afastou-se a corrupção passiva, porque em nenhum momento, nenhum agente público da Prefeitura de Registro recebeu por prestar serviço a qualquer empresário que seja. Lembrando que a Prefeitura de Registro adquire por ano, entre bens e serviços, em torno de 80 milhões de reais. E não seria aí R$16.800 uma motivação para que alguém se tornasse bandido nessa altura da vida. Então a gente gostaria de pedir à população e também à Câmara de Vereadores, que vai fazer um primeiro julgamento agora no final do mês, de uma comissão processante que apura esses fatos, que tenha discernimento, que tenha grandeza de dar a resposta que a população espera, absolver no caso de não haver culpa e julgar, condenar no caso da culpa ser de forma peremptória, vamos dizer assim, aprovada. Então eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado.